começando mais uma edição do nosso Livres, Leves e Soltas. Hoje a gente recebe aqui a Patrícia Corsini, ela que é mãe, professora, e ela vai trazer um assunto super legal pra gente, um assunto eu acho que a gente precisa discutir mais, que é a amamentação. A amamentação prolongada, que é algo que a gente vê como um tabu ainda socialmente. E por isso ela é nossa super convidada, né? A Lívia também, que depois de longos invernos voltou. Quase voltei. Quase queria escapar, mas voltou agora pra ficar sempre, né? Brincadeiras à parte. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Eu acho interessante a gente começar a falar, Carol e Paty. Quando a gente fala de amamentação prolongada, eu vim até pensando, né? Dá a impressão que a gente botou um prazo e passou desse prazo, né? Exato. Então eu acho que às vezes não é nem esse termo, né, que a gente deveria falar, porque a gente já tá querendo dizer que tá demorando, que passou do prazo, e a ideia não é essa, né? Eu acho interessante, a Patrícia vai falar um pouquinho pra gente sobre o curso dela de amamentação, né? Eu falo curso no sentido de fluido que teve, mas a amamentação é isso que a Lívia falou. A gente infelizmente ainda vê a amamentação com crianças maiores de 2 anos esquisito. As pessoas olham com estranhas aquilo, como se aquilo fosse anormal. E a Lívia, que também é consultora de amamentação, vai poder trazer informações mais fiéis pra gente sobre isso, mais embasadas, eu digo. Paty, eu vou chamar de Paty, acho mais intimista. Queria que você falasse desse seu processo de amamentação. Como foi pra você, né? Agora você não amamenta mais, mas você amamentou por 5 anos e meio, é isso? Quase 5 anos e meio. Foi uns meses a mais aí, de 5 anos. Quase 6. Quase 6. Mas o que você estava falando da questão do prolongado, né? Eu associo muito a questão do seio ser tão... o nosso seio da mulher, né? A gente vê como algo sempre sexual, a gente entende, né? Ele é uma objetificação, e assim, a mulher com uma criança maior, as pessoas associam a isso. Acho que por isso que sempre fala que tem que ter um prazo de validade. Eu sou assim, eu nunca programei nem a gravidez, nem o parto, nem a amamentação. A Lívia não era presente na minha vida. E aí fluiu. Só que eu sou de uma família que minha mãe e a tia amamentaram até as crianças não querem mais. Então, pra mim, era uma coisa que eu queria, que eu via. Era um modelo. Só que assim, nunca tive ninguém pra falar assim, nossa, eu vi a pessoa amamentar. Porque das minhas amigas, a minha filha é a mais velha. Então, assim, não é uma coisa de ouvir falar. A minha mãe falava muito sobre a minha avó que amamentou minha tia até os 7 anos. Então, pra gente, né, era comum. Era a meta. Era a meta. E é legal, né? Vem como uma coisa normal, e que é normal, né? Essa questão da amamentação após os 2 anos. Eu acho interessante a gente falar antes até da Paty contar do comecinho da amamentação dela, como que foi, que a gente parte da premissa aqui, pelo menos, que a amamentação, ela cabe apenas a 2 pessoas. Sim, exato. Né? Que é quem amamenta e quem mama, só. Né? Ela não diz respeito a mais ninguém. Né? Então, é muito interessante. A Paty vai trazendo o discurso dela e depois a gente pode falar mais também, que é muito comum outras pessoas darem opinião ou acharem ruim ou proferirem qualquer tipo de comentário, mas a gente tem que lembrar que a amamentação apenas diz respeito à mãe e ao bebê, só, mais ninguém. A gente pode falar de rede de apoio, claro, mas o apoio, né, é para dar o suporte, é para dar a condição. Mas quem decide sobre o corpo é a mãe, né? E ela que vai entender o que vai ser bom para ela e para o bebê dela. Então, eu acho que é a premissa que a gente tem que deixar bem claro para todo mundo que está assistindo. O primeiro contato que eu tive com a amamentação no hospital, minha prima que me auxiliou muito, porque eu nunca tinha lido nada, né? A Roberta, eu nunca tinha lido nada a respeito. Ela é até a madrinha da minha filha. Ela ficou comigo no hospital, porque quando ela nasceu não tinha, a equipe não estava completa no hospital, então não podia ficar ninguém. Aí ela conseguiu ficar um pouco comigo. E aí eu lembro que ela pegou uma luva
e colocou na boquinha dela pra ela ir tentando, porque ela não, e a gente não tinha, né? Ela nunca tinha amamentado também. E aí ela começou a sugar, assim, né? Aí colocou no peito, mas assim, sem técnica, sem conhecimento, sem estudo algum, né? E aí eu lembro que nos primeiros dias eu chorava junto quando ela ia mamar, porque doía muito por causa da pega que não estava adequada com certeza, né? Mas assim, sempre foi algo que eu quis, né? Falava assim, não, eu quero amamentar até ela não querer mais. E essa era a meta. Mas eu não achei que fosse ter tanto tempo. Tão intenso, Eu né? acho que a gente não tem a noção, né? De que vai passando. Depois quando a gente para analisar, fala, não é possível que passou tudo isso. E sabe, você falando, é uma coisa que às vezes me dá um pouquinho de medo. Eu amamento meu filho ainda, ele vai fazer 2 anos, e eu fico pensando, quando vai ser o final? Isso me deixa com um pouco de medo. E é o que eu retomo, que a Lívia disse, porque eu acho que é mais um medo social do que um medo meu. Porque, querendo ou não, a gente acaba se sentindo intimidada pelas opiniões e pelo que a sociedade julga que é certo e errado. Isso pesa. Por mais que a gente seja desconstruída, que a gente tente ir por outros caminhos, isso acaba pesando, né? E eu sinto isso. Meu filho vai fazer 2 anos e eu penso, meu Deus, ele mama livre demanda, eu vou estar nos lugares, vou colocar ele no peito, como é que eu vou ser olhada? Como é que as pessoas vão me julgar? O que vão me falar? Em relação a isso, preconceitos que você passou, se você puder falar um pouco. Assim, a minha mãe e meu companheiro sempre me apoiou, falou, nunca falaram nada, você vai amamentar até quando você quiser mais, né? Se for para vocês duas, que como você falou, é só a criança e a gente, né? Só que eu vivi vários episódios de preconceito, pessoas falando que não tinha mais leite, que não era suficiente para criança, que era feio, ela grande, mamando. E vou contar até um episódio que aconteceu, eu já até te contei uma vez, você não deve ter lembrado. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, mas não tem leite aí ainda. Eu lembro. E aí eu peguei, tirei o seio pra fora e espirrei na pessoa. E aí ela viu que realmente tinha leite. Minha bebê, né, leite. Mas assim, Eu já fiz isso, mas com a minha avó. Mas eu acho que quando a gente tem, assim, convicto do que a gente quer, a gente não tem que... Porque eu acho que a maternidade como um todo, né? Ela é cheia de peso, é muito pesado pra gente, né? E muito julgamento. E se a gente for sempre pensar no que o outro vai pensar ou vai interpretar, a gente não vive o que a gente tem vontade. Eu nunca liguei pra nada, assim, sabe? Eu falo a questão da criação da minha filha, mesmo que tendo ouvido várias pessoas falar sobre, eu nunca dei ouvido, porque eu falo, se a gente for ficar pensando, ouvir, porque para cada um criar de um jeito. Então, não vai ser porque eu amamentei até quase 6 anos, ou alguém nunca amamentou, que, né, vai mudar. É a mesma coisa, né? E tem muito isso também das pessoas que acabou que não amamentou a criança, que tem esse preconceito com a gente também, porque fala, elas vão julgar que eu sou menos mãe. Tem muito isso. Várias pessoas já falou. Eu acho que as pessoas que acabam julgando, eu acho que vem nessa premissa. Nossa, mas e eu? Eu acho que é uma coisa... A gente sempre carrega a culpa, né? De algo que fez ou que deixou de fazer por N motivos. E eu acho que é um pouco Mas a disso. gente vê que a gente vive até hoje, infelizmente, numa sociedade totalmente patriarcal. Então, eu já conheci pessoas, né, homens, que não gostavam que a mulher amamentava em público, porque estava mostrando seio. Mas por esse fato do seio ser esse objeto, né? O seio masculino não, mas o feminino, né? Então, aí eu sempre tive isso. Eu falava, eu nunca vou ligar, sabe? Independente do tamanho que ela tiver, onde ela quiser mamar, ela vai mamar. É engraçado, né? Porque o seio, ele é visto como tudo, menos como fonte de alimento, né? Ele é sempre visto pelo lado sexual, não como fonte de alimento, que é o que ele veio Carnaval trazer. pode. É uma coisa bem... E sobre isso, a questão de ter leite, eu queria que a Lívia falasse um pouquinho. A Lívia que é consultora em amamentação, ela entende melhor, como eu disse, mas essa questão de ter leite, né? Uma vez até eu conversando com ela, em off, e eu falei assim pra ela, nossa, eu tô sentindo o peito tão ruim, será que tem leite ainda? E o amamental falou, Carol, tem, porque você tá cheio, né, Lívia, pra poder ter leite ainda. Eu acho que no início da amamentação é muito complicado, principalmente para quem nunca amamentou, né? Porque entra, acho que as questões emocionais principais, confiança,
a insegurança, que eu acho que você não sabe se você vai dar conta, né? E eu acho que entra muito a questão do corpo da mulher, né? Como que o corpo da mulher é visto na sociedade, né? Então a gente começa lá desde a gestação, o parto e aí a amamentação. Então, às vezes, se você não tem a confiança que seu corpo realmente funciona, você não vai saber realmente se vai sair esse leite, se não vai, se vai ser suficiente. Então, casos de baixa produção de leite é muito raro e é difícil para diagnosticar. Então, assim, a maioria dos casos pega incorreta, né? Posicionamento do bebê e o estímulo, porque às vezes as pessoas estão acostumadas a ouvirem orientações de amamentar de 3 em 3 horas, amamentar de 4 em 4 horas. E isso já caiu por terra, né? Então, assim, o peito ele precisa de estímulo. Então, quanto mais estímulo, maior a produção, né? Então, assim, só que o estímulo correto, ele precisa de uma pega correta. E amamentar não dói. Eu acho que é importante a gente saber que não existe aquilo lá, não, tem que calejar, né? O quanto que eu já vi em filme, novela e vejo até hoje da mulher morder um pano, da mulher não conseguir nem falar, chorar pra colocar o bebê no peito, né? Não existe isso, né? Amamentar não dói. E a Então, técnica correta nesses casos, Lisa, quando acontece de ter aquela dor extrema? A maioria dos casos, sim, né? Claro que a gente tem outras condições, né? Que é um pouco mais grave mas mais que não são a maioria, né? Não, a maioria pega incorreta, né? E é simples, né, de resolver. Então, assim, se você estudar, se você ler bastante, se você tiver condição de ter um profissional por perto, eu acho que pega correta, estímulo correto, né? Não precisa ter preparação, né, para amamentar. Eu sempre falo, as pessoas me procuram, Lívia, o que eu faço na gestação para poder conseguir amamentar ou para o meu mamilo não machucar? Informação. Não tem que passar bucho, não tem que passar bucho para calejar, não tem que fazer, tem que tomar sol? Não precisa tomar sol. O que você vai fazer? Você vai ler, você vai estudar. É isso, mais nada. Aí depois que o bebê nascer, que a gente tem que avaliar a dupla, porque é uma coisa você, né, estudar, óbvio que é muito importante sem um bebê, mas depois que o bebê chega para completar essa dupla aí, a gente tem que ver o encaixe. Mas leite todo mundo tem, na maioria dos casos. A dificuldade geralmente é pega e posição. Só completando para dar o gancho numa coisa que você falou, Carol, sobre a questão do desmame, né, e pensando na questão dos olhares na sociedade. Depois a Paty pode falar como foi para ela. Mas eu recebo muita demanda de mães solicitando desmame. Mas aí eu sempre gosto de fazer um trabalho assim, de entender o motivo, o que leva a pessoa a escolher o desmame, não para mudar de opinião, mas fazer com que as pessoas realmente entendam, né, E aí a maioria dos casos é porque o social. Tá todo mundo me perguntando até como dar de mamar, ou a criança está muito grande, ou meu marido tá ficando incomodado. E muitas pessoas quando volta a trabalhar já tem isso, eu vou desmamar. Sim. Mas a sociedade não está preparada para mulheres que amamentam. Porque igual eu trabalho em escola estadual, quando eu voltei a trabalhar, minha filha tinha 3 meses. Nossa. Então, assim, eu tenho sorte que a minha tia, até a mãe da minha prima, da Roberta, que é a Rose, ela levava pra mim, porque minha mãe e meu pai não dirigia. Então, ela levava pra mim lá na escola, né, porque eu trabalhava no Washington, pra Flora mamar. Você não teve que deixar leite? Então, só que como eu tinha produção, era muita, eu tinha um momento que eu tinha que tirar o leite. Porque eu esguichava. E chega a doer um pouco, né? Só que o que acontece? Eu tinha que depender de alguém que pudesse ficar na sala pra mim, né? E aí isso demorava, já ficava cheirando palhada. Azedo. E aí eu tinha que tirar esse leite que ela ia beber depois no banheiro, porque não tinha lugar na escola. Eu tirava chorando, porque eu falava, gente... Alguém almoçava no banheiro? Exatamente, né? exatamente. É alimento. E assim, foi horrível pensar depois, né? Porque a gente aguenta muito mais do que a gente acha, né? Então, foi muito triste, assim, os momentos, todo dia tendo que fazer isso, que era... E assim, e é muito sofrido, porque quando ela tinha 1 ano eu trabalhava em Ribeirão, então eu acordava 4 horas da manhã, porque eu tinha que estar na escola às 7 horas, e era uma escola fora, então 7 horas eu tinha que estar na escola. E aí, e ela sempre dormiu com a gente na cama, que eu ficava mais fácil, porque eu acordava a noite inteira. E aí teve uma época, quando ela tinha 1 ano, eu tive dengue.
E aí não conseguia, ela mamava no meu peito, mas na hora de tirar não saía leite. E aí eu lembro certinho, assim, que na semana a Bárbara assiste, ela falou assim, ó, postou no Facebook, em algum lugar, falando que ela tinha tido o Vitor e que tava com muito leite que ela fazia. Se alguém precisava, sabe? Aí eu falei, e a mãe dela mora pertinho da minha mãe, eu falei, Bárbara, eu chamei ela no privado e falei assim, eu preciso. E aí ela levava na minha mãe esse leite nessa semana que eu trabalhava e amamentava minha filha, olha só. Que loucura. Aí eu falo pra Flora, você tem uma mãe de leite, porque, né? E aí eu tinha, porque ela não pegava outro leite. Fórmula nunca pegou até hoje, depois que ela desmama, ela não toma nenhum leite. Ela estava até me falando isso, achei interessante, que ela gosta do leite. Ela gosta do leite materno, né? porque tanto que tem a Ana, uma amiga minha, um dia foi lá com o Otto lá em casa, ela falou assim, por favor, pegou uma xicrinha e fez ela tirar. Aí ela tomou, falou, ai que saudade desse gosto, ela falou, gosto de amor. Que lindo. Ela ama, tanto que ela reza todo dia pra eu ter um outro filho, pra ela voltar a mamar, que ela arrependeu. E ela quis, né, Patrícia? É legal porque a criança, quando ela vai ficando maiorzinha, a Patrícia estava falando que ela acabou por si falando, olha, mamãe, não quero mais, né? Eu ia desmamar ela com 2 anos. Aí eu falei assim, filha, eu vou te dar mamar até 2 anos. Aí chegou nos 2 anos, ela falou assim, não pode ser a fralda. Aí ela tirou a fralda, nunca mais usou, nem noturno. Eu falava assim, gente, não é possível. Eu falei, então tá, né? Uma troca boa, né? Aí ela falava pra mim, vou mamar até 5 anos. Eu ria, eu falava, ah, impossível, né? E aí no dia que ela chegou no aniversário de 5 anos, ela falou assim, não quero mais mamar. Aí eu falei, e agora? É verdade, né? Fiquei com medo. Falei, ai, e agora? Você que não estava preparada. Eu lembro ela falando no grupo. Não desmamaram a mãe, né? Só a filha. Sim. Mas foi assustador, porque eu não imaginava ela dormindo sem o mamar. E como foi o processo? Ela virou pro canto e dormiu, simplesmente. Porque Tipo, de um dia pro outro? De um dia pro outro. Pra gente, assim, igual ela, o desmame noturno foi com quase 5 anos, 4 anos e pouquinho. Então ela acordava a noite inteira pra mamar. E aí, um dia eu falei, não, você só vai mamar na hora que o sol nascer, porque eu não aguentava mais acordar 5, 6 vezes, a menina com quase 5 anos. E aí, porque assim, na nossa vida, né, desde que eu fui mãe, leite era tudo, era remédio, porque igual, tava com conjuntivite, com o olho coçando, metia leite, machucava, metia leite, tava com inflamado, tudo era leite, salvava, né? Então assim, aí num dia pro outro não tinha mais aquilo, eu falei, e agora? Eu não conseguia me ver sendo mãe sem amamentar, porque pra mim era referência. Total. Tanto que ela, quando ela era pequenininha, ela caía, ela chorava, ela arranhetava e enfiava no peito, falava, vai passar, tudo passava, né? Era a solução pra tudo, e eu fiquei assustada. Só que uns dias depois ela arrependeu. Aí ela pediu pra mamar, então assim, até hoje, se ela me vê, a gente tomar banho junto, ela já fala, deixa eu mamar um pouquinho, só que não tem mais nada. Uhum. Só que pra ela, o ato de estar ali, ela lembra. E ela suga e ela fala alguma coisa? Ela fala que não tem mais. Mas ela remete alguma coisa, alguma emoção, algum sentimento? Não, ela fala, que aí ela fala que dá até sono, ela fala que é quentinho, assim, né? É isso que eu ia falar, eu acho que o peito, ele é mais do que só o alimento, né? Ele é um acolhimento, é um aconchego. Eu acho que tem um envolvimento para a criança além do leite. Porque a criança, ela mama, ainda mais quando é menorzinhos, a gente fala menorzinhos, mas eu acho que sempre, né? Ainda eu acho que por esse tabu. Eu acho que ela mama para dormir, para se acalmar, para se sentir protegida, por segurança. Então, eu acho interessante a gente trazer isso, né? Quando a gente fala de amamentação prolongada, né, a gente está falando de benefícios, né? Sim. Não só a questão nutricional, porque os nutrientes eles continuam, a questão da gordura ela só aumenta, mas a questão emocional, né? A gente ouve muito falar de que as crianças que são amamentadas, né, por mais de 2 anos, por exemplo, vai ficar muito apegada, vai ficar justamente mimada. isso que eu queria falar. Mas é totalmente o contrário. A gente vê a questão do desenvolvimento emocional e psicossocial de adultos muito mais seguros. Exato. E é uma coisa, Lívia, Paty, que a gente vê que pedem para que as crianças sejam tão independentes, para que as crianças sejam tão independentes quando são pequenas, né? Para que elas continuem assim, e eu acho que é o que a Lívia disse, é exatamente o contrário. O apego, a amamentação prolongada e tudo isso torna pessoas mais, como foi a palavra? Confiantes, mais confiantes, né? Mais seguras.
E eu acho importante falar isso, porque há uns tabus ainda. Peito, fazendo peito de chupeta. Ah, mas fazendo peito de chupeta. E a chupeta veio justamente para suprir o peito, né? Já ouvi falar isso, eu falei, não, ela nem sabe o que é chupeta, ela nunca chupou, então não tá fazendo chupeta. Não sabe E a gente criaram-se coisas para suprir o peito, porque a gente sabe por N demandas, né? E colocam a criança que tem muito apego, que é muito amada, que é muito compreendida, vai ser uma criança mimada. Essa daí não vai ter. Cobra-se algo que a criança não tem ainda como dar, né? E você teve alguma coisa quando ela entrou pra escola? Porque eu vejo assim, já visitei várias escolas, já estive dentro de escolas também. E a gente vê muito preconceito e julgamento de professores e educadores, no sentido de, essa aí mama, né? Por isso que ela é assim, né? Por isso que ela não quer ficar na escola, enfim, existe muito julgamento, mas aí dizem que é porque mama. Então, eu não tive isso porque a Flora estudou com a Eve, o primeiro contato com a escola foi na Slow Chaco, então assim, perfeita, a Eve e a Camila não tinha como elas julgar. E depois ela foi pro Eurípides, então assim... Foi bem acolhido. Foi 2 lugares que assim, eles abraçam muito essa questão, né? Então, não sofri, mas conheço pessoas que parou de amamentar por causa de escola. Que eles falavam que não tinha como esquentar o leite em banho-maria, não tinha como guardar na geladeira, sempre inventavam algum obstáculo pra dar essa desculpa, né? Eu acho que é justamente, eu não sei como que tá nosso tempo ainda. Eu acho que é justamente o que você falou no início. A sociedade não está preparada para a mulher que amamenta por um tempo maior, ou para a mulher que decide continuar amamentando e dando. A sociedade não está preparada para isso. E isso acaba prejudicando todas nós. E eu acho que é algo interessante para a gente falar, e eu acho que é justamente isso. A Paty teve sorte, muito bom que você tenha sido acolhida em vários aspectos, em vários nichos, escola, família, é muito bom. Mas eu acho importante falar para as mulheres que não têm esse acolhimento, que procurem se informar, que procurem uma rede de apoio. Eu sei que é difícil, né? Porque nem sempre a gente, quando está debilitadas emocionalmente, consegue encontrar isso. Mas que o nosso sexto sentido, às vezes, o que a gente opta por fazer é o correto. Naquela situação está tudo bem, né? A gente tem que sentir também, né? O que às vezes não vai ser tão benéfico para a mãe e para o filho amamentar por muito tempo. Então cada um sabe, né? O que faz bem, o que não faz, o que é legal. Porque assim, a partir do momento que você está sofrendo e a criança também está te incomodando ou está causando algo assim, um mal-estar, porque assim, o que vai ficar? Igual hoje eu paro para pensar nesses 5 anos e pouco que eu amamentei, eu não consigo pensar num lado ruim. Não consigo lembrar das noites que eu fiquei sem dormir, sabe? Então, assim, as partes ruins a gente tende a esquecer. A gente lembra das coisas positivas. E quando perguntar pra minha filha sobre a alimentação, ela não vai ter nada de ruim. Foi uma experiência boa pra ela. Exatamente. Né? E o interessante falar é que essa é a sua realidade. Sim. E as pessoas podem ter outras, né? Eu queria trazer 2 aspectos só pra gente pensar, que é da escolha, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas têm o desejo de amamentar, mas não conseguem por vários motivos, né? E o que é interessante na fala da Paty que ela trouxe é que ela teve apoio, né? Então, assim, ela voltou a trabalhar muito cedo e ela teve uma mãe disponível para levar a criança para mamar. Isso não é todo mundo que tem. Não, eu acho que a maioria não tem, nem sempre a criança desmama por uma simples escolha, né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem que ter esse olhar também, e às vezes tem que ir pra creche, que nem vocês falaram. As creches não estão abertas, na maioria das vezes, para receber o leite materno, para oferecer esse leite materno, porque dá trabalho. Não é só botar no micro-ondas, sacudir e enfiar numa madeira. Não é. Assim, é um jeito mais fácil. Então, assim, não é simplesmente eu quero amamentar, né, infinito. Então, assim, a gente precisa de um apoio. Se eu hoje ainda amamento minha filha de 3 anos, é porque eu tive apoio. Se você hoje amamenta, é claro, você tem apoio, né? Exatamente. Eu digo apoio em diversos níveis, né? Emocional, socioeconômico, né? Enfim, né? Eu acho que tem isso também, porque às vezes a gente
olha para a pessoa que desmamou e às vezes não era o desejo dela. E às vezes, e eu acho assim, a gente já indo em tom de encerramento, é muito interessante porque às vezes a gente olha para a pessoa que desmamou, e eu tô falando nós como todo, como sociedade, olhando tipo assim, ela é menos mãe. Não, e não é. Há várias coisas que podem ter acontecido e vários caminhos que essa pessoa tem que ter optado por questões de escolha, que é o que a Lívia falou. Infelizmente, a amamentação, ela é ligada à rede de apoio e também a questões socioeconômicas, né? Porque se a gente não tem, eu digo, esses dois alicerces, fica um pouco mais complicado. A gente está falando aqui 3 pessoas que amamentam, né? Você amamentou quase 6 anos, a Lívia amamenta ainda, eu também. Mas é importante a gente olhar também para essas pessoas que não conseguiram, né? E acolher, né? Porque a gente percebe uma resistência, né? Sim. Por exemplo, a minha prima mesmo, que é a Roberta, ela teve a filha dela e aí ela ficou um pouco com medo, assim, com receio de eu julgar ela em alguma parte. E assim, a gente, quando se torna mãe, a gente percebe como que a gente é julgado, como que a gente é cobrado e se cobra também, né? E assim, como que a gente tem que tentar deixar um pouco leve? Por exemplo, ela não conseguiu amamentar, mas tá tudo bem, ela é mãe do mesmo jeito. E eu não vou julgá-la porque ela não amamentou, sabe? Cada um tem a sua realidade, né? Então, assim, cada mãe sabe da realidade. E se ela quisesse amamentar ou fosse difícil naquele momento, eu iria apoiar ela a tentar amamentar, né? Mas assim, cada realidade é uma, a gente não pode julgar o outro se a gente não tá no lugar da pessoa, né? E tem a questão, acho também, de ter o seu desejo claro, né? Que nem eu já atendi pessoas que estavam levando uma amamentação há mais de 2 anos, só que não estava legal. A mãe sabia da importância, tinha o conhecimento teórico, mas ela simplesmente não estava tendo prazer. E aí a gente pergunta, que é mais nesse sentido, em nome de quê? Exatamente. Você vai se arrastar amamentando até 5 anos, se não tá legal pra você, se você tá exausto e se você não quer mais. E o corpo é da mulher, e é ela que escolhe. Porque aí chega na hora da criança mamar, ela vai falar, nossa, que saco, de novo. Então assim, fica uma coisa... E aí em nome de quê? Você vai se arrastar, que você vai levar, né, isso pra frente. E eu acho que é justamente isso. Eu acho que o corpo é da mulher. Se não está prazeroso para ela, eu sempre parti da premissa de que se não está bem para a mulher, se ela não está feliz, se ela não está se sentindo bem, ela não vai conseguir passar isso para o filho. Por isso que a amamentação, ela tem que ser uma escolha da mulher. A criança, ela vai acabar se moldando dentro daquela escolha da mãe. Mas se a mãe não estiver bem para fazer aquilo, para amamentar e para seguir com aquilo, eu acho que é complicado continuar. Porque vai ser algo que não vai ser prazeroso. E se não é prazeroso, quando a gente não está bem, a gente não faz o outro bem, né? Eu acho que é bem isso. Paty, Lívia, queria que vocês fizessem as considerações finais. Eu falo a Lívia também, ela não é entrevistada, mas é porque ela sabe bastante dessa questão de amamentação. Eu acho importante só a gente finalizar lembrando que após 2 anos, leite materno não vira água. Ele aumenta o teor de gordura, continua tendo nutrientes riquíssimos. A gente tem que prestar atenção que o fator imunológico, ele permanece. E para quem amamenta, quem se sente à vontade de continuar amamentando, quem gosta de amamentar, o quanto isso é um fator protetivo, como também, igual a gente já falou, a questão do desenvolvimento emocional e psicossocial da criança. Eu acho que é fundamental. E lembrar que na nossa cultura é uma luta, eu acho que assim, né? Cada dia amamentar em público, então ouvir comentários, as pessoas precisam entender que meu corpo, meu peito, quem decide isso sou eu, né? E quem mama é meu filho só, então o resto das pessoas não tá na relação, né? Então é importante cada pessoa se colocar no seu lugar também, no sentido de respeitar o corpo do outro, né? E a amamentação é tudo de bom, né, gente? Eu acho que a gente, né, como mães, assim, a gente pede um pouco menos de julgamento, né? Porque, assim, é muito triste. A gente não sabe, às vezes a pessoa transparece que tá tudo bem, mas é tanto julgamento que a pessoa vai se fechando, vai se morrendo por dentro. Então, assim, eu acho que toda mãe sabe, igual ela falou do seu corpo, né?
E o leite, ele vai, conforme, me corrija se eu estiver errado, mas conforme a criança vai crescendo, vai adequando às necessidades da criança naquele momento, né? Então, assim, por isso que a gente vê, o leite enfraqueceu, é vivo, não estraga ali, né? Não tem... É fresquinho toda vez, né? Mas é isso. Bom, a gente vai encerrando mais um episódio com esse assunto que é fantástico, um assunto que a gente precisa falar mais, precisa debater mais. A amamentação, infelizmente, ainda é um tabu na sociedade. O corpo da mulher ainda é mais dos outros do que dela mesma, né? Infelizmente. Mas a gente luta para que isso mude, a gente vai sempre trazer esse assunto, sempre trazer pessoas lindas e incríveis como a Paty, que passou por aqui hoje, e eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço, adorei. Obrigada. É isso, gente. A gente se fala no próximo episódio.